Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar em umas ideias bem interessantes sobre autoinvestimento. Basicamente, como é que a gente investe na gente mesmo para ter mais sucesso, mais bem-estar. E a nossa fonte, olha, é fascinante. É um livro lá de 1911 chamado Self-Investment, do Orison Swett Marden. Ele era uma figura importante do movimento do novo pensamento, sabe? Aquela linha que focava muito no poder da mente, do pensamento positivo. Então a ideia aqui é garimpar essa sabedoria, com mais de um século, né, sobre desenvolvimento pessoal. A gente vai passar por capítulos que falam da arte de conversar, da importância da beleza na vida, de como apreciar o que é dos outros, e também do poder da personalidade e do tato. Vamos lá desempacotar isso. Olha, o Marden já começa com tudo, sabe? Defendendo que saber conversar bem é, nossa, essencial. Ele até cita o presidente de Harvard da época, o Charles W. Eliot, para reforçar o valor de usar bem a língua. A conversa é vista como tipo, uma arte que impacta direto na nossa imagem. E o mais interessante, eu acho, é que não é só uma questão de imagem, né? É super prático. Marden argumenta que uma boa conversa, sim, abre portas mesmo. Atrai clientes, pacientes, enfim, facilita a vida social e profissional. É um ativo, um capital, como ele coloca. Exato, um capital valioso, independentemente de outros talentos que a pessoa tenha. E ele bate muito na tecla de que não é um dom, sabe? Ah, nasceu bom de papo. Não, ele rejeita essa ideia. Diz que é uma habilidade que precisa ser cultivada, exige esforço, prática, como ser médico, advogado, qualquer profissão. Tem que ralar. E é curioso que, já em 1911, ele percebia um certo declínio da arte da conversa. Ele meio que culpava a imprensa barata, os jornais, que diminuíam a necessidade de se informar pela palavra falada, né? E ele sugeria a leitura como um antídoto, para ampliar vocabulário, ter mais ideias. E tem mais um ponto crucial. Qual? Não é só falar, é ouvir. Ele criticava a impaciência, o egocentrismo, essa coisa de não ter tempo para o outro. Para conversar bem, de verdade, precisa ter receptividade, simpatia, interesse genuíno no que o outro está dizendo. Senão, não funciona. Totalmente. E falando em cultivar coisas, ele muda um pouco o foco, né? E nos leva para outra área, colocar beleza na vida. Ele faz uma comparação interessante. A beleza é como um nutriente para a alma. Essencial. E alerta que focar demais só no dinheiro, no material, pode atrofiar nossa capacidade de apreciar o belo, seja na natureza, na arte. Sim, e ele vai além. Ele conecta essa apreciação da beleza com o nível de civilização de um povo. Cita até um professor de Harvard, o Charles Eliot Norton, que dizia que a gente mede uma civilização pela sua arquitetura, escultura, pintura. Uma vida sem essa sensibilidade estética é vista como incompleta, sabe? Falta algo. Faltou uma graça, né? Exato. E não é só a beleza de fora que a gente vê. O Marden defende muito que a beleza interior, o caráter, a disposição da pessoa molda a expressão externa. Ele até cita Shakespeare, né? Aquela ideia de que a gente faz o nosso próprio rosto. Uma mentalidade positiva, a bondade, a esperança, isso torna a pessoa bonita por dentro e isso transparece. Nossa, tem um exemplo no livro que me marcou muito. Uma professora em Chicago. Ela criou um canto da beleza na sala de aula, com vitral, tapete, fotos, pinturas, incluindo a Madonna Sistina. E o resultado? As crianças ficaram mais gentis, mais refinadas. Teve um menino que era considerado incorrigível que mudou completamente. Ele disse algo tipo: como é que um cara pode fazer coisa errada com ela, a Madonna, olhando para ele? Forte, né? Muito forte. Ilustra perfeitamente a tese dele de que o nosso caráter é alimentado pelo olho e pelo ouvido. A beleza, seja na natureza ou na arte, nos conectaria com algo maior, com o grande autor do belo, como ele diz. É um chamado mesmo para a gente cultivar ativamente essa sensibilidade, mesmo que seja um pouquinho por dia. É preciso treinar o olhar, sabe?
para a gente conseguir ver a beleza que está aí ao nosso redor, mas que muitas vezes a correria, a busca pelo dinheiro, acaba ofuscando. Pois é. E seguindo nessa linha de percepção, tem outra ideia que eu achei, no mínimo, curiosa, que é a de encontrar riqueza e felicidade apreciando aquilo que pertence aos outros. Como assim, né? Ele conta uma história de um mandarim, lá na China, todo coberto de joias caríssimas. Aí chega um estranho e fala: olha, só de eu olhar para essas joias, eu tô tendo o mesmo uso que o senhor, mas sem o trabalho de ter que cuidar delas. Exatamente. A essência disso é que a nossa capacidade de absorver beleza, alegria, o que for, ela não depende da posse, depende da nossa mente, da nossa qualidade absorvente, como ele chama, da nossa abertura para isso. Ele compara pessoas assim a lírios que tiram pureza da lama ou abelhas que coletam néctar de fontes inesperadas. Para isso, precisa ter uma natureza ampla, generosa, sem inveja. Gente mesquinha, invejosa, fechada, simplesmente não consegue acessar essa riqueza que está disponível para todo mundo. Faz todo sentido. E ele cita um pastor famoso da época, o Henry Ward Beecher. Beecher dizia que sentia prazer em ver as vitrines enfeitadas no Natal ou admirar as casas bonitas, os jardins bem cuidados. Ele meio que se apropriava daquilo pela apreciação estética, sabe? Sem se importar com quem tinha a escritura do imóvel. Ele fazia aquilo ser dele na mente. Isso é apresentado como uma habilidade mesmo, uma faculdade a ser desenvolvida. A capacidade de extrair riqueza de tudo que a gente toca ou vê, de se sentir rico com o que os olhos alcançam e a mente consegue absorver. E o segredo da felicidade, segundo Marden, estaria aí, numa mente alegre e contente, que sabe desfrutar do que tem e também do que os outros têm. Legal essa ideia, né? De ensinar as crianças a se sentirem ricas com a riqueza, a bondade, a beleza dos outros. Quebra um pouco a lógica da posse. E essa riqueza interior, essa capacidade de apreciação, nos leva direto para o próximo ponto dele, que é super importante: a personalidade como um ativo para o sucesso. Ele descreve a personalidade como uma atmosfera pessoal, quase um magnetismo, sabe? Que influencia demais o sucesso de alguém, às vezes até mais que a inteligência ou a educação formal. Sim. Ele até cita figuras históricas como Lincoln, Roosevelt, pessoas que tinham um carisma que, nossa, contagiava multidões, inspirava. Essas personalidades magnéticas, segundo ele, nos ampliam, despertam o que há de melhor em nós, aliviam nossos fardos. A gente se sente mais vivo, mais capaz perto delas. Exato. E em contraste, ele fala das personalidades frias, né? Aquelas que nos fazem encolher, sentir uma perda de energia, de poder pessoal. E qual seria a diferença fundamental entre elas, segundo Marden? Basicamente, altruísmo versus egocentrismo. Um interesse genuíno no bem-estar dos outros contra o foco exclusivo em si mesmo. Ah, entendi. E a boa notícia é que essa personalidade superior, magnética, ela pode ser cultivada. Não é algo fixo. Com certeza. Ele lista vários elementos: tato, boas maneiras, bom gosto, bom senso, cordialidade, generosidade. É o que ele chama de a deliciosa arte de agradar. Menciona Lincoln de novo, né? A paixão que ele tinha por ajudar, por ser agradável. Isso era central nele. O poder de agradar é um ativo tremendo em tudo na vida. E ele fala dos ímãs de negócios. Pessoas que parecem atrair sucesso quase sem esforço por causa dessas qualidades pessoais. Cultivar a popularidade, nesse sentido bom da palavra, constrói caráter e ainda te dá um suporte em momentos difíceis. Ser agradável ajuda a gente a se expressar melhor. E o segredo para agradar é ser agradável e interessante. Ser magnânimo, caloroso, cordial. E, de novo, ser altruísta. Ninguém que só pense em si vai ser genuinamente atraente para os outros. A franqueza também é valorizada, em contraste com aquela reserva excessiva, o segredo, que acaba gerando desconfiança, né? Tem até um exemplo pitoresco que ele dá de um mineiro chamado Ike. O cara era, assim, bem simples, quase analfabeto, mas tinha um coração enorme, era super prestativo e acabou sendo eleito prefeito, legislador, só
por causa disso. Pela bondade dele, superou gente muito mais instruída, era tudo sobre o coração. Pois é. E para desenvolver essa personalidade, essa interação social é vista como fundamental. A gente aprende, a gente é afiado, como ele diz, pelo contato com os outros. E a chave é dar generosamente de si, tempo, atenção, simpatia, para poder receber de volta. Se isolar é um erro, leva à estagnação. Procurar companhia de gente que a gente admira nos refina. E aí ele aprofunda um pouco mais nisso, né? No capítulo sobre como ter sucesso social, ele volta à arte de agradar. Para ser popular tem que ser interessante. Sim. Mas o principal é mostrar interesse genuíno nos outros. Fala só sobre si mesmo, afasta as pessoas. É batata. Ele usa uma metáfora ótima, a do diamante bruto. Você pode ter qualidades incríveis, mas se elas estiverem cobertas por uma casca rude, de maus modos, elas perdem o valor percebido. O polimento vem da educação, sim, mas muito da interação social refinada. A cultura, a personalidade charmosa, as boas maneiras. Isso multiplica o valor que você já tem. E uma alerta importante sobre as primeiras impressões. Elas se formam muito rápido e são difíceis pra caramba de mudar depois. Gente descuidada, sem tato, gasta uma energia enorme tentando consertar uma má primeira impressão que poderia ter sido evitada. Aí ele descreve o homem impopular. Muitas vezes é alguém esforçado, trabalhador, mas egocêntrico. Incapaz de se interessar de verdade pelos outros. Funciona como um autoimã, só atrai a si mesmo. Já as pessoas magnânimas, amorosas e interessadas nos outros são imãs de pessoas. O magnetismo vem desse interesse genuíno. Essa necessidade de conexão é reforçada com outra imagem forte, a da videira. O indivíduo é como cacho de uvas. Se você separar ele do tronco da videira, que seria a humanidade, ele murcha, perde o valor. A força vem dessa conexão vital. Ele até cita Kipling: a força do lobo está na matilha. E por isso ele critica as tentativas de isolar as pessoas, tipo em mosteiros ou vidas muito reclusas. Diz que isso interfere no grande plano do Criador de solidariedade humana. Ele até fala de sentidos da alma desconhecidos, de forças telepáticas que atuariam na interação humana, nutrindo a mente de formas que a gente nem percebe conscientemente. É bem novo pensamento isso. Total. E tô um conselho bem prático: procurar a companhia de quem vê o melhor na gente. E evitar aquelas pessoas que são sempre depreciativas, críticas demais. Ver o bem nos outros ajuda a ampliar esse bem. Ficar focando nas falhas, nas peculiaridades, seja nas nossas ou nas dos outros, só fortalece essas coisas negativas. O remédio que ele propõe é esse: focar nas qualidades positivas. Meio que ignorar os defeitos, sabe? Manter o que ele chama de pensamento normal, focado no bom. A transformação vem ao manter persistentemente na mente a imagem daquilo que a gente deseja ser ou se tornar. Ele dá o exemplo de uma jovem que se sentia insegura com a aparência e que cultivou qualidades intelectuais, de caráter e se tornou super fascinante e popular. A mudança veio de dentro para fora, pelo foco mental. E para fechar esse bloco, ele ainda destaca o poder da voz. Uma voz agradável, bem modulada, cultivada, seria um sinal de boa criação, de cultura e um trunfo enorme para o sucesso social. Ele lamentava a falta de treinamento vocal na educação da época, mesmo em gente com um diploma universitário. Uma voz charmosa pode cativar mesmo que a pessoa não seja, digamos, convencionalmente bonita. Interessante. E aí a gente chega no último ponto-chave que separamos, o milagre do tato, que ele define como uma qualidade delicada, sutil, mas indispensável. Difícil de definir, mas essencial. É saber o que dizer, o que fazer na hora certa, sem ofender, aquela sensibilidade, né? Exatamente. E ele contrasta muito as pessoas com e sem tato. A falta de tato leva a perdas nossa em todas as áreas. Negócios, amizades, oportunidades. Ele argumenta que o tato pode ser até mais valioso que uma grande habilidade técnica. Cita o empresário que coloca o tato no topo da lista para a receita do sucesso. Muitos fracassos, ele diz, acontecem por pura falta de tato.
Pessoas que até se orgulham de ser brutas, diretas ao ponto, geralmente não vão muito longe ou não têm muitos amigos leais. Ele até cita Mark Twain de forma engraçada. A verdade é tão preciosa que devemos usá-la com moderação. Não é para ser falso, mas... Mas para ter sensibilidade, né? Tato não é desonestidade, é essa fina arte de fazer a coisa certa no momento certo. Lincoln, de novo, aparece como um mestre do tato. Usava habilidade e muitas vezes humor para sair de situações complicadas sem criar conflito. O tato envolve bom humor, perspicácia, essa percepção rápida do ambiente e adaptabilidade. É ser apreciativo, parecer plausível sem ser falso e ter uma atitude aparentemente altruísta. As pessoas com tato, ele observa, fazem amigos muito rápido. Por quê? Porque elas se interessam genuinamente pelos outros. Elas fazem o outro se sentir à vontade. Elas não ficam tentando impressionar com o próprio conhecimento, sabe? Elas buscam descobrir o que interessa a outra pessoa. Ele dá exemplos de reis como o Edward VII da Inglaterra, que era super popular por causa do seu tato infalível. O tato, então, suaviza o caminho, abre portas, garante oposições. Requer um conhecimento simpático da natureza humana, empatia, magnanimidade, de que essa capacidade de evitar ofender desnecessariamente, requer também percepção do que é oportuno, disposição para fazer concessões, reconhecer opiniões diferentes, bondade genuína, gentileza, alegria e sinceridade. Ser cego ao tato é como ser daltônico, ele compara. É uma ótima analogia. Ele dá um exemplo doméstico. A esposa serena que consegue manejar o marido irritadiço com um maravilhoso tato e gentileza, mantendo a paz na casa. E aplica a ideia até aos médicos. Diz que o tato e a personalidade do médico podem ser mais importantes que o remédio em si. Um encorajamento alegre pode salvar uma vida onde a verdade brutal dita sem cuidado poderia prejudicar. A crueldade ao declarar fatos, mesmo que verdadeiros, causa muita miséria. Nossa, e ele critica figuras como Napoleão, que seriam exemplos de grosseria, de egoísmo na conversa. Defende que a gente deve tentar ser sociável, interessante, mesmo com quem a gente acha que não se importa muito. Sempre tem algo de valor para encontrar em cada pessoa. Os preconceitos muitas vezes são superficiais. E para fechar o capítulo, ele meio que resume as qualidades do tato. Conhecimento da natureza humana, empatia, magnanimidade, percepção do que é expediente e o que é apropriado fazer, disposição para ceder, reconhecimento de opiniões diversas, bondade, gentileza, alegria, sinceridade. Ufa! A pessoa com tato não fica falando de si mesma. O foco está nos interesses dos outros, em colocar os outros à vontade. Então, que passeio, hein? Revisitamos essas ideias do Orison Swett Marden lá de 1911, a força da conversa como habilidade, a beleza como nutriente para a alma, a riqueza que existe em apreciar o que é do outro, o magnetismo de uma personalidade altruísta e, claro, a necessidade do tato social. É muito interessante notar como esses temas, mesmo com a linguagem da época, né, continuam super atuais. Comunicação, sensibilidade estética, empatia, a importância do caráter, da inteligência social, são pilares do desenvolvimento humano. Não importa a época, né? Com certeza. E fica a reflexão pra gente, né? Num mundo hoje tão digital, com uma comunicação às vezes tão rápida, talvez mais superficial, como a gente pode aplicar ou reinterpretar essas ideias? Essa coisa de cultivar pacientemente a escuta atenta, o interesse genuíno pelo outro, a beleza interior, o tato. O que significa fazer esse autoinvestimento hoje, nesse sentido mais profundo? Bom, esperamos que essa nossa análise das ideias do Marden tenha sido proveitosa, tenha trazido alguns insights. Obrigada pela companhia e até a próxima.